E aí, pessoal, aqui a gente tá inovando pela primeira vez. Vocês estão conseguindo ver a gente pelas telinhas. O que pra gente é a realização de algo que a gente sempre quis desde o início do podcast. Então, essas somos nós. Acho que alguns de vocês já conhecem e tudo mais. Mas eu sou a Heloísa. Eu sou a Carol. E eu sou a Carla. Rindo de nervoso. O que te levou a fazer um podcast? Bem-vindos aí ao nosso episódio especialíssimo. E por que a gente tá gravando em vídeo dessa vez? Porque a gente tá fazendo a finalização da temporada Na Real Oficial. Por um motivo muito especial, que acho que, não sei se vocês conseguem ver daí, mas eu tô bem grávida nesse momento. E enfim, então a gente vai ficar um tempinho sem gravar o Na Real Oficial. Mas a gente queria fechar aí com chave de ouro, né, meninas? Sim, gente, é um momento muito especial. A gente tá aqui em vídeo, mostrando a nossa cara pra vocês. Não sabemos se vai ser o formato oficial. Acho que a gente ainda vai continuar no áudio. Mas quem sabe em alguns episódios a gente grava em vídeo. E vamos testando outros formatos, vendo o que vocês gostam, enfim. Quando a gente ficar muito famosa, daí de repente todos serem assim, daria pra gente fazer. Então, gente, dá trabalho, viu? Parece que não, mas dá muito. Parece que a gente só vem aqui e fica falando um monte de coisa e tudo mais, mas tem um trabalho bem grande envolvido por trás das câmeras, né? Mas estamos muito felizes. E o episódio de hoje é o quê, Lu? O episódio de hoje é pra gente falar de um tema que acho que é universal, que todo mundo sofre. Que eu queria perguntar pra vocês se vocês têm a síndrome da impostora. Eu já sei a resposta. Porque a gente já conversou muito no off sobre isso. E acho que todo mundo tem um pouquinho. Mas eu queria que a gente discutisse um pouco o que vocês sentem, o que geralmente traz esse sentimento de impostora pra vocês. Quer começar? Gente, estar aqui pra mim já tá sendo muito difícil. Porque eu já tava pensando em todas as possibilidades. Mas será que a roupa vai tá boa? Será que o assunto que a gente vai falar vai ser bom o suficiente? Enfim, acho que isso tá presente na minha vida em todo momento. Mas é algo que eu tenho clareza. E que eu sempre tento pensar, refletir e tirar isso da minha vida. Então, tentar mesmo pensar em outras coisas e refletir, mudar, sabe? Não vou mais pensar nisso, não vou ficar focando nisso. Beleza, o pensamento veio, ele vai passar e vamos pra próxima. Não é isso, é só um pensamento, sabe? Eu tento pensar assim. Eu acho que, no geral, né, pelo menos aqui entre nós três, a gente sempre pensa primeiro no que vai dar errado. Pra depois a gente pensar no que vai dar certo. É que a gente tava conversando sobre o episódio. E aí eu ainda falei, a gente sempre fica com medo, né, de que a gente não vai conseguir desenvolver o tema, ou que a gente não vai conseguir conciliar as opiniões, e no fim as coisas elas fluem. Então… Não, quando começa a falar é difícil de parar, assim, né? Às vezes a gente precisa… Nossa. Tem uma… É que vocês não veem porque a gente sempre faz em áudio, mas sempre tem alguém assim… vamos cortar, vamos finalizar. Ou batendo no relógio. Ou simplesmente porque a gente falou alguma coisa que a gente acha que vai ser cancelada ou que não vai pegar muito bem pra nossa imagem. Mas foi assim mesmo e, gente… E até agora a gente não foi cancelada. Talvez porque não tenham ouvido o suficiente. Pode ser isso também. Eu não sei. Mas tá tudo bem, é a nossa realidade. Vocês que lutem, porque a gente é o que é, claro. Exatamente. Sempre pensando em melhorar, mas eu acho que tá muito presente essa questão da gente se sabotar, muito mais relacionado à vida profissional. Não sei exatamente como que, Sim. acho Que vocês também. pensam. Mas eu acho que ela surge de uma dúvida de se eu mereço estar ali, sabe? Então, do tipo assim, será que eu fiz o suficiente pra merecer estar nesse lugar que eu tô agora? Acho que nem só a questão do merecimento, mas também, talvez, né? É a questão de se sentir capaz de estar ali. Não só de merecer estar. Deu pra entender, assim?
Se você sabe o suficiente pra desempenhar o papel. Pra desenvolver, exatamente. Uhum. Mas eu tenho uma sensação eterna que eu não sei o suficiente, assim, tipo, sim, mas em todos os âmbitos. Em tudo. Sim, eu também. A Carol deu o exemplo aqui do profissional, mas eu acho que o profissional é só reflexo do pessoal, eu acho. Pensando por esse lado, sim, está em todas as partes, todas as áreas da nossa vida. Sim. Mas pra mim, eu acho que reflete hoje, né? Talvez porque o meu pessoal esteja mais segura na minha relação. Eu como pessoa, o que eu sou hoje, a mulher que eu sou hoje. Então pode ser que no profissional eu ainda estou caminhando, estou numa mudança. E eu acho que no profissional, de uma certa forma, é onde a gente está sendo mais observado e mais avaliado. Então, talvez dê mais essa insegurança, né? Porque a relação aqui, somos todas monogâmicas. Então, baseado numa pessoa ali, né? No profissional, não. São várias pessoas avaliando a gente. Então, talvez isso também gere mais insegurança. E eu acho que o mundo corporativo talvez traga muito isso. É que eu não sei, Cá, como funciona o seu mundo de autônomo. Autônomo, né? Sim. Porque no mundo corporativo, eu acho que a gente vê muitas pessoas, assim, sabe? E tem algumas pessoas que a gente olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão melhor que eu. Eu vejo as coisas que ela faz e acho ela tão melhor que eu. E aí a gente vai se botando pra baixo, assim, né? Eu acho que, no meu ver, assim, tem muitas as questões das redes sociais, né? Então, eu não tenho chefe, vamos dizer assim. Mas eu tenho muitas pessoas passando por ali e que são diferentes. Elas querem ser tratadas de formas diferentes, abordadas de formas diferentes. São problemas diferentes. E aí eu começo a comparar com, no caso, os dentistas que postam nas redes sociais. Do tipo, nossa, mas será que eu sou tão boa quanto esse cara que tem essa técnica, que atende desta maneira? Entendi. Então eu acho que é muito parecido. Mas no dia a dia eu acho que é um pouco diferente. Mas eu acho que a cobrança, no final das contas, é a mesma. A comparação existe, é a mesma nesse sentido. Mas sabe o que eu percebo? Que tá todo mundo vivendo com esse sentimento. Sim. E que tá todo mundo fingindo que sabe fazer as coisas. De tudo, assim. Tanto na questão de relacionamento, questão profissional, em relação à família. Tá todo mundo, assim, fingindo que sabe. E não sabe. E não sabe, mas estão lá. Então, assim, finge até que atinja, sabe? Eu tô nesse modo. Fingir até ser. Porque, gente, na verdade, a gente não tá preparado pra nada. A gente viver é uma constante preparação, assim, pra… Ninguém tá lá, sabe, o que realmente tá fazendo, qual é o jeito melhor de fazer. Eu acho que tem pessoas que elas conseguem disfarçar melhor. Elas sabem o que elas estão fazendo. Do que outras. Ou são mais seguras. Sim, pode ser. Ou momentos também. Às vezes tem dia que eu tô achando que eu tô arrasando, tem dia que eu tô achando que eu tô… E às vezes nem é a realidade, Exatamente. Né? Às vezes você acha que tá arrasando e você não tá. Acontece bastante. Tenham amigos, gente. Pra te avisar, né? Pelo menos. Exatamente. Mas vocês querem um dado assustador? Fala. Quase 60% dos homens. Pra gente falar um pouco dessa questão homem-mulher, que ele sempre acontece. Eu ia entrar nisso, mas eu achei que tava muito cedo. Não está cedo o suficiente, eu acho. Quase 60% dos homens, todos. Isso é uma pesquisa séria. Depois eu posso colocar a fonte na nossa descrição. Quase 60% dos homens têm certeza que eles seriam jogadores de futebol profissionais da Série A. Eles têm plena certeza que eles seriam. Amiga, mas você já não viu aquilo que a autoestima do homem deveria ser vendida em farmácia? Eu acho que é isso. Mas eu acho que já é de uma cultura diferente também, de como o homem é criado e de como a mulher é criada. Sim, totalmente. Então a gente isso é um reflexo. A gente já cresce mais insegura do que eles, porque eu também acho que a gente já cresce com mais responsabilidade do que eles. Eu acho que eles crescem talvez com mais expectativa do tipo… Ai, você é forte, você vai cuidar de toda a sua família, você… Mas, gente, eu não concordo muito com isso.
Enfim. Mas tudo bem. Acho que a autoestima deles é construída diferente. Eu acho que pra mulher é sempre assim. Ai, se arrume mais. Estude mais. Porque o mundo profissional pra mulher é assim, assim, assado. Então você tem que estar sempre Não, mas isso na é frente. fato. Até hoje, cursando outra graduação, eu tenho professores que falam lá claramente. A minha sala é 90% mulher. E eles falam que os 10% homem provavelmente vão se destacar muito mais que a gente. Porque a ascensão da carreira pro homem é muito mais fácil. Por quê? Porque, começando que eles disseram que apesar de estarmos nos dias de hoje, tem muito escritório que não contrata mulher por conta exatamente da maternidade. Entendi. Eles são filhos de chocadeira. Foi o que eu falei. Entendi. Isso teve um debate na sala que eu exatamente perguntei exatamente isso pro meu professor, né? Porque ficar quieta, que é bom, calada não vence. Que bom. E assim, eles não sabem muito responder, mas eu acho que gera um certo… a questão do machismo muito impregnado também. Questão de quando a mulher ascende muito, é tipo assim… mas ela teve alguma coisa com as pessoas pra ascender. O homem já não tem tanto isso. E é uma profissão um pouco mais combativa, talvez, né? Talvez tenha essa visibilidade que uma mulher não é combativa o suficiente. Tanto que ele deu o exemplo do STF mesmo. De quantos ministros homens… aquilo ali é… Entende? Então, assim, eu acho que por isso tudo, né? Eu entrei nesse assunto pra dizer assim, que por isso tudo eu acho que nós mulheres temos mais síndrome de impostoras do que os homens. Porque a cobrança e as oportunidades são muito diferentes. Sim, mas pensa, vocês confiariam, vamos falar a real, em um advogado, homem ou mulher, tanto faz? Cara, eu vou ser muito sincera. Qualquer profissional pra mim, eu prefiro mulher. Eu me sinto muito mais à vontade. E eu acho que a questão do advogado, pra mim, é uma pessoa que você tem que criar um relacionamento, assim, que precisa entender a sua situação, Sim, entendeu? Dependendo da situação. Concordo. Qualquer profissional. Gente, obstétrica pra mim. Eu não consigo passar com ginecologista, essas coisas. Não consigo passar com homem. Pra mim, eu me fecho completamente, assim. E qualquer… Agora… Literalmente. Exatamente. Qualquer médico, assim, psicólogo, a gente falou já da minha experiência. Total. Um psicólogo Tem que ser… do Diva. Ser mulher, nesse caso, por exemplo, uma psicóloga, eu acho que tem uma empatia, uma sensibilidade muito diferente. Sim. Que é necessária para a profissão. Eu acho que nós, mulheres, somos muito detalhistas. A gente se aprofunda mais em qualquer tema, assim. E também estuda mais, entrega mais, porque tem que se provar mais para estar onde está. Sim. Mas tem algumas que ainda se colocam numa posição inferior e que eu acho que isso atrapalha muito até o nome da profissão, sei lá. Tem até um debate em pessoas que fazem piada, humoristas, que tem menos mulheres também. Sim. Mas por quê? Será que tem menos mulheres querendo ser humoristas? Ou é uma questão cultural? Ou porque as mulheres também, nesse sentido, elas estudam menos? No caso se dedicam menos porque tem todo o estereótipo de mulher não ser engraçada o suficiente, sabe? Pra ser humorista. E porque também tem muita questão das piadas machistas. Sim, né? tem muita E muita coisa mulher não vai nesse querer sentido. se colocar no lugar de fazer piada contra ela mesma. Eu acho que tem isso também. Enfim, tem muitas questões Sim. em relação a tipos de profissões que eu acho que Então. pega um pouco mais. Eu concordo, mulheres são muito mais profundas. Assim, se dedicam muito acho mais que a mais qualquer empáticas. coisa. Sim, e a gente precisa se provar muito mais desde cedo. Então, a gente se empenha. Mas eu acho que a questão de ser segura é o que demonstra a segurança para quem tá do outro lado e você tá atendendo. Por exemplo, se eu percebo que uma mulher tá um pouco insegura, talvez eu fique com o pé atrás de… será que ela vai conseguir Sim. entregar o que eu preciso, Então, sabe? eu tenho isso, acho que com todos os profissionais. Eu acho que dependendo do que você tá passando ali, independente de ser homem ou ser mulher, se a pessoa não tá te passando uma segurança, eu acho que você fica nessa Sim, mas é questão. porque é muito mais difícil você ver um homem inseguro. Ele pode até isso é estar verdade. inseguro, mas Entendi ele seu não ponto. vai demonstrar isso, entendeu? Sim. Não, porque ele acha que ele poderia ser um jogador profissional. Entendeu? Exatamente. É isso. É. É isso. Mas é engraçado que agora você falou isso e eu tenho dentistas parceiros, né? Tanto homem quanto mulher no consultório que fazem os procedimentos que eu não faço. E eu já ouvi de paciente, tipo assim, de ter o homem e a mulher que faz o mesmo procedimento. Aí até ou de atender juntos ou de atender
enfim, o que quer que seja. E aí virarem e falarem assim, mas eu me sinto mais segura com o fulano. Sim. E isso, tipo, eu escuto isso com frequência, entendeu? Mas eu nunca tinha parado pra pensar O desse porquê, né? lado, É porque Aham. assim, gente, tem uma energia ali. Por exemplo, se eu tô numa apresentação no trabalho, eu posso estar morrendo por dentro. Eu não deixo transparecer. Vocês me conhecem. Sim. Todo mundo. Eu posso estar me cagando. Ou eu posso estar, sei lá, numa situação constrangedora. Eu não vou transparecer. Isso é de Sim. mim. Eu acho que eu criei essa persona, essa capa, pra não deixar passar essa insegurança. Mas muitas mulheres deixam isso passar. Sim. Então, se você sente uma insegurança, uma energia estranha, cara, pode ser assim, muito. Pode não estar tão claro, sabe? Sim. Uma coisa muito sutil. Você percebe Sim. que a pessoa tá insegura. E isso acaba, assim. Você sabe que eu atrapalhando. tive um episódio logo que eu me formei e eu fui trabalhar em clínica popular, que é mais ou menos o roteiro do dentista, né? Sim. Se forma e vai. E eu tive um chefe que ele era dentista, mas ele não exercia assim, ele era dono da clínica, mas ele só ficava na parte de avaliação e venda, né? E ele chegou pra mim um dia e ele falou assim, por que você não larga o odonto? Vai ser modelo fotográfica, vai fazer outra coisa. Entendi. E era meu primeiro emprego, Gente. gente. Então as pessoas, elas não têm muito uma noção do que elas geram na outra. Porque eu lembro que eu chegava em casa quase todos os dias chorando muito. Eu falava assim, mãe, eu tô na profissão errada, eu não deveria estar aqui. Mas ele falava isso querendo dizer que você não era boa o suficiente. Porque, Não gente, eu era, era tipo, recém-formada, entendeu? Ele queria que eu ficasse na parte de avaliação e de venda. Eu não tinha experiência nenhuma. Eu não conseguia vender. Pra mim era assim, Nossa, tipo… eu nem imagino isso, Carla. Porque você é uma pessoa super aberta e… mas assim, E eu por acho que exemplo, acolhedora, eu o acho que paciente sim. virava pra mim e falava assim, mas eu não quero fazer. E eu falava assim, tá bom. Porque a pessoa não quer fazer pra ela, entende? Tipo, Você é sobre respeitava ela. o limite, Exatamente. você não ia Não, incentivar. Mas Porque a eu gente já gostaria teve- muito mais de você do que qualquer outro profissional. Sim. Mas acontece que, olha isso, tipo, era o meu primeiro emprego. Aham. Então, isso vai criando um monte de coisa. Então, tanto que depois, quando eu mudei de clínica, enfim, que os pacientes falavam que gostavam, assim, do meu atendimento, eu ficava me questionando, tipo assim, será que gostam mesmo? Ou será que estão, tipo, só falando pra me Só agradar? querem me agradar. Mas, isso é muito louco. Mas a questão de você não conseguir incentivar a pessoa a fechar ali um pacote e Isso. fechar com a clínica… Tem 2 pontos. Você era muito jovem na Sim. profissão, imatura. Se fosse agora, por exemplo, eu acho que você com falaria… certeza. Não, mas esses são os pontos negativos se você não fechasse Com certeza. o tratamento. Mas o que eu quero dizer, assim, é que eu não tive ali um ensinamento mesmo. Eu Sim. tinha a cobrança de que eu tinha que ser como ele. E eu não ser como ele não me tornava boa. E que era pra eu largar a profissão. Entende? Uhum. Mas ele queria pessoas Não, iguais gente, a ele era muito ali. louco. Eu lembro pelo que, amor. assim, que ele tinha tanto essa autoconfiança e um ego Uma infladíssimo. Ele parecia um pombo, assim. Que eu lembro claramente que teve uma vez que teve um paciente que tava com a carteira em cima da mesa, assim. E o paciente falou, mas eu não tenho cartão. Ele nitidamente não queria fechar o tratamento, tá? Aham. O cara foi lá e abriu a carteira do cara. Mentira. Te juro por Deus. Nossa, gente. Então Já era tudo chega muito a mais, Tá entendeu? no limite do crime. ali. Mas Sim, abrir de a uma carteira… invasão do tipo assim, não, mas É. eu tenho cartão, olha aqui o cartão. E Nossa, daí tá que eu de tenho brincadeira. cartão? Porque, Quem na falou que verdade, tem limite? Não, isso independente. Sim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, o cara tava tão confortável em fazer isso… E eu tava totalmente desconfortável com ele fazendo isso. Então é exatamente isso que vocês estão falando. A pessoa, ela não talvez Gente, seja que porque é homem ou não, absurdo. só porque é sem noção Não, mesmo. esse Não, é- acho um que homem ponto sem fora noção, da né? curva. No caso. Leonardo. Não, é foda. Sinceramente. Mas eu acho que isso também te fortaleceu em algum nível. E eu não sei. Não, eu acho que não. Eu acho que mais me minou do que me fortaleceu. Naquele início, mas hoje. Sim, tipo, hoje. mas Não, mas isso você- independente do que aconteceu ali. Eu poderia Aham. ter ali começado a criar uma autoconfiança, entendeu? Mas Porque eu tinha você- tanto medo de errar qualquer coisa que aquilo me travou. Então, mas você reagiria diferente? Porque você falou que chegava em casa e chorava. Não, mas se o que fosse que você… hoje, eu não teria ficado lá uma semana. Não, mas você… O que você respondeu pra ele na Eu não época? respondia. Eu ficava quieta. E se fosse hoje?
Melhor eu nem comentar o que eu responderia pra ele hoje. Mas talvez ele não falaria isso pra você Porque hoje. a minha posição seria outra. Porque você seria mais segura e você Exato. não ia demonstrar então, também fraqueza. tem essa sei questão lá. da pessoa ir montando em você conforme você vai mostrando que você tá insegura. Porque eu nitidamente mostrava que eu estava. Entendeu? Não, é que tem horas que não dá. Eu sei que você é mais profissional nesse âmbito de se mostrar segura. Mas tem horas, por exemplo, no trabalho, eu geralmente mostro mais segurança. Mas tem horas que, assim, perde as estribeiras. Eu não sei, tem alguns momentos que não tenho como não demonstrar minha fraqueza. Sério? Juro. No trabalho? Sim. Gente, é que assim, eu acho que eu fui criada pra, assim, jogada no mundo no sentido de não posso demonstrar fraqueza. Não sei de onde isso veio. Certo. Não sei se A foi sua da mãe, minha ela criação. é muito segura? Tipo, demonstra ser? Minha mãe demonstra ser. Então, pode Demonstra. Hoje eu acho que ela é muito segura, mas talvez na época não. Que ela me criou assim, E que eu talvez era ela menor. quisesse que você fosse já, Exatamente. desde sempre. Pode É. ser. Uhum. Mas eu sempre, pra todo mundo, quem me conhece deve pensar: nossa, ela é muito forte, ela é muito segura, ela é dona de si. E, gente, nem sempre foi assim. Hoje eu me sinto assim, de fato. Mas nem sempre foi assim. Mas eu sempre demonstrei isso pras pessoas. Uhum. Eu podia estar numa situação horrível. Acho que poucas vezes eu demonstrei vulnerabilidade, assim. É engraçado, porque eu acho que hoje eu demonstro menos. Eu tento falar menos da minha vida pras pessoas, enfim, problemas e qualquer coisa que Aham. seja. Mas antes, nossa, eu era a pessoa mais vulnerável do mundo. Porque o que eu percebi? Isso com a vida mesmo. Uhum. Quando a gente mostra muito, demonstra nessa vulnerabilidade, as pessoas, elas usam isso contra a gente. Com certeza. Mas eu não concordo 100%. Eu acho que a vulnerabilidade, ela tem um valor grande em alguns Eu concordo. alguns aspectos, assim. Por exemplo, mostrar vulnerabilidade para as pessoas que trabalham com você, falar que você também tem dificuldade, eu acho que ajuda você até a criar conexões que talvez você não teria, porque você demonstrou Pode que, ser. tipo, que existe um lado… Sim, eu concordo, mas hoje eu sei equilibrar isso. Mas eu não entendi. sabia, entendeu? Então era como se eu soubesse sempre E aí, de tudo. eu acho que entra um pouco do que vocês duas falaram. Depende pra quem, principalmente. Exatamente. Tipo, você pode demonstrar sua vulnerabilidade pra alguém que vai acolher isso e vai falar: ai, olha, ela também tem esse ponto, que bom, não sou só eu. Ou alguém que de repente precisa ser acolhido. Você demonstrar sua Isso. própria Pode vulnerabilidade, ser. você Mas consegue… dependendo de pra quem você mostra, É. aí vai puxar o do seu tapete. Sim. Em que situações você acha que você não consegue demonstrar segurança, por exemplo? Não, eu acho que às vezes, pra mim é muito momentos, assim, dias que eu tô um pouco mais insegura com alguma coisa, com alguma apresentação. Aí eu falo, puta, eu não tô muito segura com isso daqui, não sei se eu fiz certo, sabe? Então, eu acho que em alguns momentos que eu mesma tô questionando o que eu fiz, aí eu não mostro segurança, sabe? Mas você questiona e fala isso pras pessoas? Eu acho que eu demonstro, talvez não com palavras, mas eu acho que fica claro. É, mas eu acho que a Elo, ela é assim com tudo, né? Tipo, nesse demonstrar. Dificilmente a Elo fala. Mas dá pra perceber quando tá tudo bem, quando realmente, não tá. amiga. Às vezes Mas você eu não acho que fala. vocês percebem mais do que o restante das pessoas. Pela convivência, que a sim, gente pode conhece, ser. né? Mas eu cheguei à conclusão de muitas coisas que aconteceram na minha vida que a Elo tá muito mais certa. Porque às vezes a gente tá Olha, falando… Eu sabia que eu tinha razão. Sabia. Não é, porque eu sempre fui muito um livro aberto, tipo, de falar da minha vida, do que eu sentia, tipo… Sempre fui muito intensa com os meus sentimentos. Então, quando eu sofria de verdade. Quando eu tava feliz, tava muito feliz. E nem sempre as pessoas, elas recebem aquilo como… Tipo assim, quando eu tava… Porque eu tive episódio de depressão em 2021. Gente, essa semana eu fiquei sabendo, tipo, de pessoas que falavam sobre isso de forma pejorativa. Aham. Mas que na minha frente estavam lá, tipo… Ai, não fica assim, tipo, é normal, vai passar. E essa semana, assim, não me abalou como eu me abalaria antigamente, porque eu falei, cara, se a pessoa, ela é dissimulada e falsa nesse ponto, isso é uma questão dela. Mas, Sim. de uma certa forma, ser mais como a Elo e tudo mais, eu acho que te blinda. Te preserva. Exato. Mas você tem uma tendência a colocar as coisas muito pra debaixo do tapete, assim. Acho que é esse o ponto.
Eu? Porque não, você não. Tipo, É que você falou quem você. faz isso? Tá. Entendeu? Eu falei, olha, eu não achei que eu colocar. Muito Já é um feedback. É um feedback. Ao vivo. Não, eu digo o meu jeito de lidar com as coisas. Porque é que, na verdade, eu não sei que eu tô mal até chegar num limite, entendeu? Entendi. Tipo, não é porque eu não tô falando, não é porque eu não tô falando, é porque eu realmente demoro Acha pra que tá tudo identificar. Demoro pra identificar, assim, que eu não tô me sentindo bem com alguma coisa e tal. Mas aí isso acontece. Se você não coloca pra fora de alguma forma vai sair, entendeu? Sim. Aí pode ser que saia falando, pode ser que saia conversando, pode ser que saia demonstrando. Ou pode ser que saia, tipo, num ataque de nervos absurdo, numa azia. Azia não, qualquer… Aquele negócio, gastrite. Na gastrite. Sabe o que eu vejo? Na real, eu não acho um problema você sentir e demonstrar. Eu acho um problema você não saber qual ambiente fazer isso. Precisa ser um ambiente seguro. De fato, eu acho que antes você fazer isso pra qualquer pessoa. Tipo, você acabou de conhecer, você não sabe de fato quem essa pessoa é. E você vai jogando informação. Engraçado, porque essa semana eu vi uma entrevista da Bruna Marquezine que ela fala exatamente sobre as prateleiras. Da dificuldade que ela tem de colocar as pessoas nas prateleiras. Então, por exemplo, é meu amigo. Então, é meu amigo pra tudo. E eu recebi esse vídeo de uma amiga minha de infância. Ela falou, é você inteira. Porque a dificuldade sempre foi colocar… quem era amigo de balada. Quem era amigo pra realmente desabafar. Porque nem sempre as pessoas, elas estão ali pra todas tudo. as situações. Não. Então, eu sempre tive muito essa dificuldade. Mas eu acho que a questão da maturidade, enfim, da terapia. De uma série de coisas tá me ajudando com isso. E aí, o que eu percebo? Que eu conseguir colocar na prateleira as pessoas também tá me ajudando com a minha vulnerabilidade. Então, eu fico mais vulnerável às pessoas que estão na prateleira. Na primeira prateleira, vamos dizer assim. Mas pra quem tá ali na última prateleira, tá tudo bem, né? Então, eu acho que isso também acaba… Sim. E aí, acaba levando pra outras esferas. Às vezes eu tô ali num procedimento que eu falo, isso aqui vai dar errado. Mas eu não posso demonstrar, né? Porque dentista, enfim, já é uma coisa que a pessoa já vai muito tensa. Sim. Então, se eu fizer ali… que eu diga. Não é? Pra Nossa fazer uma limpeza, Senhora. a menina me dá um trabalho. Acho que a única pessoa que eu conheço que pede anestesia pra fazer limpeza sou eu. Eu acho que tem você e mais uns 2, assim. Meu Deus. Num mundo de 1000. Não, calma, eu achei que era pra fazer, tipo… Não, limpeza, você não tá Não, entendendo. limpeza. Me dá muita aflição, amiga. Eu não consigo, não sei lidar, não sei. É o barulhinho, eu acho. Igual no Botox, né? Que ela No falou que ficou em Botox pânico. também, fiquei em pânico, nunca mais fiz. É verdade. Ficou Não, mas eu posso falar, traumatizada. o Botox pra mim também é muito Gente. difícil, eu odeio. Jura? Eu Então, odeio. ó, tá vendo? Eu choro. Nossa, Eu pra choro. mim, eu não sinto Eu Não, nada. tipo, me deu choro até de um calor, soluçar. assim. Já aconteceu de cair pressão quando eu tô aplicando Botox. É verdade. Não, juro. quando você tá aplicando, não quando você Não, tá fazendo. Não, quando tá aplicando em mim. Tá. Não, nos outros. Você aplica em você? Não, quando estão aplicando em mim. Não, eu tô vendo ela marcada assim, aplicando o Sabe negócio. que eu tenho um amigo que faz Botox e ele se marca. Mas ele dá pra fazer, amiga. É. Amiga, Mas você dói passa muito. mal. Não, eu não. Mas uma pessoa que não, Não, faz… sabe uma coisa que me dá aflição? Mudando totalmente de assunto. É bom que o tema do episódio, ele nunca se atém completamente ao tema. Faz parte. Gente, eu não consigo colocar lente no Ah, meu eu olho. sei, eu coloquei da última vez. Você lembra que eu coloquei Não, essa e lente? Pra ela? Não, eu não é um terror. Parece que eu não consigo. E eu consigo fazer tudo em mim, assim, meu cabelo, maquiagem. Eu não consigo enfiar a lente. Assim. Olha, E que começa a me agonia. dar uma agonia enorme, assim. Que loucura. Bizarro. É. Foi você que colocou Fui aí. eu. É verdade. Fui eu. Foi muito difícil. Foi muito Como é que você difícil. enxerga sem ela? Não, o Matheus tentou colocar em mim. Foi um caos, Olha, assim. gente, quanto tempo a gente demorou? Quase meia hora O Arthur. pra Matheus ser citado.
Mas é isso. Gente, bizarro. Mas, ó, posso fazer uma pergunta? Voltando ao nosso tema. Tá, vamos lá. Posso voltar? Sim. Pode. Depois desse parênteses, eu queria perguntar pra vocês se vocês já deixaram de fazer alguma coisa por conta de síndrome da impostora, assim, de achar que você não conseguia. Ah, já. Gente, Já. eu deixei de falar com a doutora, a Ana, a psiquiatra. Você contou. Ai, é mesmo! Sim. Essa história é ótima. Gente do céu. Conta pra gente. O que aconteceu? Eu consumo muito conteúdo da Ana Beatriz. E aí, eu… Que é aquela psiquiatra. A psiquiatra famosa, eu vejo vídeo, livros, tudo isso. E aí, ia ter um evento em Foz do Iguaçu, de um cliente. E ia ter uma palestra dela. E no dia, na verdade, eu esqueci a agenda. Quando eu tava num café, eu lembrei que ia ter a palestra, voltei. Só que eu cheguei atrasada e no caminho eu mandei mensagem pro meu cliente. Ah, posso conhecê-la? Vai ter algum momento de bate-papo e tal? Aí ele, putz, foi antes. E eu já ia chegar atrasada. Aí eu cheguei atrasada, mas eu consegui sentar lá na frente. Assisti, foi maravilhoso. Tava muito perto dela. E aí, quando ela saiu, eu fui meio que indo atrás, tipo, stalker. Só que ela já tinha ido embora. E beleza. Aí, no outro dia, eu ia embora. Cheguei no aeroporto, meu voo foi cancelado. Aí, eu pensei, vou pras cataratas. Voltei. E aí, faltava umas 3 horas ainda pro meu voo. Eu cheguei no aeroporto. Vou na sala VIP. Não tinha muito o que fazer. Tava chovendo, assim, tava um caos. Eu tava com muito medo, inclusive, do avião cair. Porque eu lembro que nessa época do ano… Sabe aquela… Acho que foi ano passado. Foi ano passado? Acho que sim. Tava caindo muito avião. Lembro. Tava assim, e tava muita chuva. Tava um caos, gente, aquele dia. E cancelando todos os voos. Meu Deus do céu. E aí, eu cheguei na sala VIP… Fui comer, sentei numa cadeira. E assim, tava um pouco cheia, mas tava tranquilo. Aí eu sentei, comecei a mexer no meu celular. Aí eu olho pra frente, aí eu vejo um cabelo que assim… eu consumo muito conteúdo Sim. dela. Aí eu olhei assim, gente. Aí eu vi na frente dela tinha o Alex, que é o psicólogo que sempre faz conteúdo com ela. Falei, eu não acredito que ela tá na minha frente. Eu tava assim, eu não acredito nisso. Só que eu tava numa fase da minha vida que eu acho que eu tava muito insegura. Enfim, vocês sabem que eu passei ano passado. Que em um episódio eu posso até contar pra vocês. Vai ser ótimo esse episódio. Mas eu tava numa fase muito estranha. E parecia que não era eu. O que eu fiz? Eu pensei assim, eu comecei a mandar mensagem pro Matheus. A Ana Beatriz tá aqui! Meu Deus, o que eu faço? Ele, vai falar com ela. Tipo, e gente, eu nunca faria isso. Eu já teria mandado foto pro Matheus com ela. Certo. Se fosse antes. Eu tava assim, o que eu faço? Uhum. Ela já encontrou a Márcia Sensitiva. Encontrei a Márcia Sensitiva num restaurante. E ela começou a me mandar mensagem. Eu, tira uma foto com a Márcia, pelo amor de Deus. Gente, eu não sou essa pessoa que tenho vergonha. Na verdade, a gente já esteve num show do Supla. Nossa, e eu parei o Supla no realização meio do da sonho. rua pra tirar foto com a Heloísa. Porque Eu eu obriguei ele. Foi no forró? Não, foi em Osasco, assim, atrás No da casa da minha Lata mãe. Velha, não É foi? porque eu lembro que quando a gente foi no forró da lua cheia, não foi o ano que você foi, foi o ano o antes. primeiro. Teve show do Supla? Não, e ela Teve, ficou ele foi- maluca. Ele foi incrível, assim. Gente, Foi, ele aquele desceu no homem, ele tem meio. uma presença de palco. Sim. Você pode não conhecer nenhuma música dele, você tá curtindo o show. É. Sim. E, nossa, eu lembro muito… Eu guardo essa foto com muito carinho, assim. Porque eu queria muito uma foto com ele. E eu tenho não muita tenho vergonha. eu não tenho. Mas eu tava, gente, paralisada nesse dia. E no dia do show do Supla, eu puxei o Supla. Eu lembro que ele tava indo embora. Eu puxei assim, tira uma foto com a minha amiga. Ela ama muito você, não sei o quê. Enfim, eu faço acontecer. E nesse dia da Ana Beatriz, eu não estava assim. Eu tava muito estranha. E aí, gente, tudo aconteceu. Os astros fizeram aquele momento acontecer, porque meu voo foi cancelado. Tipo, era pra eu ter ido embora. Provavelmente Você tinha o voo ido dela atrás também, dela. talvez. É, um dia antes, não deu certo. Você entendeu? Sim, aham. E aí aconteceu. E a gente tava ali sentada muito próximas. E eu não acredito. Travou. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mandar mensagem pro Matheus, ele vai falar com ela, não sei o quê. Só que, enquanto eu estava mandando mensagem, eu percebi que ela estava levantando.
Então ela já estava indo embora. E eu fiquei, gente, não acredito. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E minha cabeça entrando em parafuso, assim. Eu, meu Deus, eu preciso falar com ela. E aí ela começou a vir na minha direção. E eu simplesmente comecei a olhar assim. Sabe quando você vê uma coisa passando assim, câmera lenta? Eu lembro da sensação. E eu simplesmente não falei com ela. Ela passou assim do meu lado. Mas o que aconteceu? Ela tava de capuz e tava com óculos. E eu tive a sensação que ela estava meio que se escondendo. Tipo, ela não estava querendo ser incomodada. Eu não sei, porque depois eu vi uma foto dela com uma pessoa no aeroporto e ela estava assim. Eu acho que ela só estava assim mesmo. Entendi. Só que eu senti que ela estava se escondendo. Talvez, não sei, foi uma percepção ali na hora. E o Alex, esse psicólogo, ele passou atrás dela e ele viu que eu tava assim. E ele falou oi pra mim. Olha! E tipo, ele viu que eu tava há muito tempo olhando pra eles. E ele, oi. Aí eu tipo, oi. E aí eles passaram e foram embora. E eu tipo, gente, eu não me perdoo. Eu não me perdoo porque eu não consegui falar com a mulher. Nossa, amiga. Tipo, em que momento de novo eu vou encontrá-la? Vai ser difícil, quem sabe? Não, e uma semana depois eu fui numa palestra que ela estava. E eu também não consegui falar com ela. Caraca, hein? Então foram Não mandar um e-mail pra ela? Não, foram 3 A gente manda no Rindu. Doutora Ana Beatriz, se você tiver… se você puder conhecer nossa amiga, ela tá muito afim. Não, e sabe o que é pior? Sabe o que é pior, gente? Eu estava meio que stalkeando uma psiquiatra. E eu tava assim, gente… Eu tenho problema. Será? É bom você perguntar. Se você conseguir alcançar ela, já pergunta se tem alguma coisa errada. Já pede uma avaliação. Não, eu já juro por Deus. Teve uma hora que eu parei. Porque depois que eu não consegui, eu comecei a mandar mensagem pro Matheus desesperada. Eu não falei com ela. E aí o Matheus começou a rir. Porque ele percebeu que eu tava, tipo, louquinha da cabeça. E eu comecei a falar com o chat GPT. Não, a Carol é a número 1 do chat GPT. Não, e eu falando como eu estava sofrendo e que eu tinha perdido aquele momento. E o chat tentando me acalmar. Não, e aí… fala pra psiquiatra que você tava tentando desacalmada pelo chat GPT. E aí eu me peguei pensando, gente, eu estava atrás de uma psiquiatra no aeroporto. Eu pensei em levantar e ir atrás dela. E eu tava assim, gente, o que tá acontecendo comigo? Eu tô enlouquecendo. Quem sou eu? Grila. Tava num momento muito estranho da minha vida, juro. É muito! E nem é só porque você não falou com ela. Não, bizarro. Mas entendeu como eu estava insegura? Tipo, eu não sou assim, mas eu estava numa fase muito insegura na minha vida. E que eu me sabotei. É um exemplo claro de autossabotamento, assim. E você, Ká? Já deixou de fazer alguma coisa? Nesse nível aí, assim, não. Mas sim, já deixei de fazer várias coisas. Tipo, mas principalmente na questão do trabalho, eu acho. Nesse ponto de não fazer alguma coisa que eu queria fazer por medo de fazer errado e tal. É porque, assim, eu penso que eu trabalho com saúde, né? Ali eu não tenho muito, tipo, uma margem de erro. Se eu errar, vai dar muito ruim, entendeu? Então, eu acho que nessa questão, assim, eu sou mais contida, porque eu tenho… Que nem, por exemplo, cirurgia. Cirurgia é uma coisa que, eu evito ao máximo fazer. Não gosto. Por quê? Não gosto de cirurgia. Por conta da precisão, assim, você tem… Mas é uma insegurança? Eu acho que um pouco. Porque o fato de eu não gostar… Então, quer dizer que eu estudei menos essa parte. Tipo, então eu me sinto menos… Não, amiga, você pode simplesmente não gostar de estar numa situação de cirurgia. Não, eu não gosto. E é muito engraçado, porque eu entrei na faculdade com a certeza absoluta que eu ia ser bucomaxilo. É mesmo, eu lembro disso. Você já falou isso há muito tempo. É verdade. E hoje, assim, eu faço quando eu tenho que fazer. Não tem outra opção, a pessoa tá morrendo de dor e tal. Mas não é uma coisa que eu faço… Porque gosta. Aí eu já começo. Meu Deus do céu, se der hemorragia, meu Deus do céu, e o pós-operatório dessa pessoa. E aquilo começa a me consumir, sabe? Nunca tive nenhum BO com cirurgia, tá? Mas isso é uma coisa minha. Claro, porque você é uma excelente profissional. Muito obrigada. É que podia você ser seria um trauma, muito jogador profissional da Série A. Vai, Palmeiras! Não vamos falar de time. Vai, Corinthians. Não, é polêmico. Polêmico. E acho que mais no âmbito mesmo profissional. Você nunca, tipo, deixou de fazer ou falar alguma coisa? Deixei de falar. Falar, tipo… Falar. Se expressar um sentimento. Sim, deixei. Tipo assim, gostava de uma pessoa.
Não falava pra ela que eu gostava, falava que tava assim, não, tá tudo bem, a gente só ir ficando, tal. Porque eu sabia que ele não queria nada. E aí eu me senti muito assim, nossa, mas se eu falar o que eu realmente sinto, eu vou me colocar ali muito vulnerável, exposta. muito exposta. Então fingia que tava na mesma vibe, mas eu não tava, não. E aí eu sofria, mas também não sofria na frente dele. Caraca. Não, sabe o que acontecia muito comigo? Eu tive um momento da minha vida profissional, assim, que eu tinha muita insegurança de falar em fóruns, assim, que tinha gente de alta hierarquia, sabe? Sim. Não sei se vocês têm isso, mas eu passei por um momento, faz bastante tempo, que eu tive isso. E aí, rolava algum assunto que eu tinha certeza do que eu ia falar. Mas assim, por exemplo, esse dado dos 60%. Eu tinha certeza que era 60% que ia mudar um pouco o jogo da conversa. E eu não falava, porque eu falava assim, mas será que é 60%? Será que minha cabeça não tá me enganando? Porque assim, deixa eu ver se eu acho esse dado. Aí não achava, sabe? Então, durante muitas reuniões que eu tive assim, eu não conseguia me… Você não falava? Não falava. Deixava a discussão rolar. E aí eu pensava assim… A galera é muito maior que eu aqui. Alguém vai pensar nisso. Eu lembro que eu tinha esse pensamento. Alguém vai pensar nisso. E provavelmente, se ninguém daqui pensou, é porque não é uma boa solução. Sério? Juro. Não, nesses Olha só, momentos que eu louco. queria me provar. Mostrar que eu tava ali. Mas a gente já entra de novo na questão de que essa necessidade de ter que se provar. Sim, né? total. Eu tinha muito medo de alguém questionar, assim, de falar assim, não, mas isso não é verdade. Não é. Fonte Vozes da minha É 20. Não, e assim, quem vai te questionar, né? Amiga, sei lá. Não, Vai mas saber? não, já aconteceu de me questionarem alguma coisa no meio de uma reunião. E aí eu ter que me colocar ali. Mas eu sempre, pra mim, isso nunca foi uma questão de falar. Pra mim foi, durante algum você tempo faz foi teatro sim. também, né? Então, tem ali, tem um pouco da atriz encarnada. Não, mas eu tô falando mais no sentimento de uma insegurança. O que eu percebo hoje, mas porque eu tô numa empresa nova. O que acontece? Eu quero ser humilde. Porque às vezes eu fico, gente, eu tô num ambiente novo, eu também não quero assustar as pessoas. Porque eu sei que o meu jeito, eu posso estar com a boca fechada, as pessoas me veem, a minha presença, eu acho que causa um pouco… Eu percebo que as pessoas ficam nervosas, eu Eu fico. Até hoje. Não, a minha professora de Pilates falou… O quê? Tô brincando. Minha professora de Pilates falou ontem, nossa, ela chegou aqui e ela é nova, né, no estúdio. E eu fiquei meio assustada porque ela tem uma cara fechada, não se abria muito, mas ela é mó de boa. E eu sei que eu causo isso, enfim, nos ambientes, principalmente que as pessoas não me conhecem. E por eu saber que eu causo isso, eu sempre fico pensando, gente, eu preciso aliviar um pouco. Então, às vezes, eu faço uma piadinha. E aí, eu me vi ontem, inclusive, me colocando numa posição. Mas se a gente fizer isso, eu acho que fica um pouco melhor. Não sei se eu tô viajando, tipo, me falando um pouco insegura. Eu não estava insegura, eu estava muito certa do que eu estava falando. Sim. Mas eu queria demonstrar uma vulnerabilidade pra meio que aproximar a pessoa. Porque eu também tô falando do trabalho dela. Estratégia. Sim, mas aí eu fico pensando, por que eu tô me colocando nessa posição? Pra, tipo, deixar o outro confortável, mas mostrar que eu estou insegura. Também não é legal, sabe? Não. Sim. Bom, gente, acho que chegamos num momento de considerações finais. O que vocês acham de cada uma fazer sua consideração final? E aí, da gente responder brevemente a pergunta do por que você quis fazer um podcast, já que a gente tá no final de temporada? O que vocês acham? Pode ser. Manda bala, Ká. Bom, as minhas considerações finais vai abranger tudo, não só o tema do podcast de hoje. Na verdade, eu queria agradecer vocês. Porque a gente topou fazer… eu vou chorar! Eu também. Gente, tô muito sensível. Aliás, eu sou muito sensível, né? Mas enfim. Foi um ano muito louco pra mim. Aconteceram muitas coisas no âmbito profissional. Eu voltei a estudar, eu comecei um relacionamento. Uma rotina completamente maluca, como vocês sabem. E os nossos encontros, que começaram toda quarta-feira, era de uma certa forma um alívio pra mim durante a semana. E foi muito bom a gente ter começado esse projeto juntas. Eu acho que a gente se entrosa muito bem, apesar da gente ser o oposto uma da outra, assim, são personalidades muito diferentes.
Mas eu acho que a gente tá provando cada dia mais que a nossa amizade está na primeira prateleira. E, enfim, eu queria agradecer vocês por todos esses anos, mas eu acho que esse ano a gente ter se unido, assim, ficou muito nítido pra mim que vocês são pessoas que eu posso contar pra qualquer situação. E agora vem o Ben, né? Que vai ser… Benilson. Ai, ela não quer mais o Benilson. Beni. Ela não quer mais o Ben, tem que ser Beni. É Beni. Pra complementar, aí… Gente, é Benício, tá? Mas… Só pra Vou deixar deixar claro. isso bem claro. E pra complementar a gente… E é isso, eu gostei muito de saber mais de vocês, porque são muitos anos de convivência, mas eu acho que a cada gravação a gente pôde se conhecer mais, se unir mais. E é isso. Acho que essas são as arrasou. considerações finais. Amei. Gente, pra mim, vou finalizar primeiro sobre o tema. Você que está assistindo, você que é mulher principalmente. Ó, porque primeira você… vez a gente já Você que é mulher, porque você que é homem, a gente já sabe que você, se não tiver seguro, você vai demonstrar essa segurança. Mas seja protagonista da sua vida, procure meios para você se conhecer e se posicionar e encontrar essa força dentro de você, porque isso é muito importante para você seguir os seus sonhos, até na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Isso vai fazer muita diferença. Eu vejo que mesmo no passado, eu não tendo essa força, mas demonstrando, eu trazia essa força para as minhas amigas, para as mulheres próximas a mim. E que, de alguma forma, você inspira, você traz para perto, você leva uma mensagem de segurança, de tranquilidade. E para que a pessoa seja ela. Eu acho que esse é o mais importante, a gente saber quem nós somos, para que a gente consiga transmitir isso, porque o nosso maior poder é isso. É o que a gente é essa unicidade. União, somos talvez? Somos nós mesmos. O nosso poder, Sim. a nossa magia é a gente, né? Não existe outra igual a mim. Pode ser parecida, mas a personalidade não vai ser… Pode ser parecida fisicamente, sei lá. Mas somos únicas. Então, a gente precisa encontrar essa força dentro da gente. Seja como for, seja através de terapia, de uma conversa com amigas. Esses encontros que fortalecem muito. Sim. Porque isso faz a gente… Mostra pra gente quem a gente é. Então, eu acho que isso é o mais importante. Seja você, encontre a sua verdade. Porque quando você encontrar, vai ser muito difícil você não transparecer isso. E se você também estiver insegura, tá tudo bem estar insegura. Isso é um ponto importante. Faz parte do processo. Só saiba onde você vai demonstrar essa insegurança. Porque isso pode ser uma coisa que vai te fortalecer, mas pode ser também que a pessoa use isso contra você. E de resto, em relação ao final dessa temporada… O que te levou a fazer um podcast? É a minha voz. Na vinheta. Gente, pra mim, isso é uma potência. É falar sobre o que tá dentro de mim. É mostrar um pouco das minhas ideias, que eu acho que já ajudaram muitas pessoas. É trazer uma leveza também. A gente encontra isso na amizade. É ter esse momento, eu acho que o mais importante e tá fazendo esse podcast pra frente, é essa nossa união. Porque pode estar tudo ruim. Quando a gente começa a gravar, a gente acha que não vai vir palavras ou não vai vir um assunto, mas a gente consegue desenvolver, encontra uma risada dentro de um caos. Então, de fato, é o rindo de nervoso. A gente ri de nervoso, mas a gente ri juntas, sabe? Então, pra mim, é essa potência de colocar o que eu penso para as pessoas pra fora e levar isso de alguma forma. Se isso transformar uma pessoa, isso pra mim já valeu. E estar aqui com vocês, a gente conseguir construir esse projeto e estar fazendo acontecer, é o que demonstra… Eu acho que cada vez que eu cumpro isso, semanalmente, traz mais segurança pra mim. Como pessoa, assim, Sim. como mulher. Assim, nossa, eu me comprometi e eu realizei, sabe? Estou fazendo. Exatamente. Então, você Legal. cumprir isso é muito importante.
E é por isso que eu tô aqui. Arrasou! Isso que te levou a fazer um podcast. Sim. Pra mim, acho que sobre síndrome da impostora, o recado que eu tenho é… Tente não se travar nas coisas que são importantes pra você por causa disso, sabe? Tipo, faça esse peso. É muito importante pra mim. Então, eu preciso seguir em frente, cara, na cara e na coragem. E é isso. E uma coisa que me ajuda sempre é… O que pode acontecer de tão ruim? Vão me demitir? Não. Se a resposta for não, então tudo bem. Então vai e segue, sabe? E pra mim, o que me levou a fazer o podcast, acho que… Primeiro foi… Eu tinha um sentimento… Como vocês sabem, assim, eu sou bem travada pra falar as coisas que eu sinto, que eu penso, tarará. Eu tinha um sentimento de que eu queria, sabe? Tipo, que eu tinha muitos pensamentos, muitas coisas assim que eu precisava tirar. Então, começou muito com isso. E ter vocês, assim, pra ajudar e puxando as coisas, pra mim foi incrível, assim. Porque como a gente se conhece muito, eu acho que a relação que a gente tem traz essa segurança de você falar na frente dessas pessoas o que você sente, o que você pensa. Então, também agradeço muito. Sou muito feliz da gente ter conseguido fazer uma temporada bem legal, com bastante episódio, assim. Acho que foi muito divertido, muito legal. Independente de do buzz que vai dar ou não vai dar, eu acho que, assim, já valeu tanto pra mim. Em termos de refletir melhor sobre mim mesma, sobre o mundo, sobre as pessoas. Então, também queria agradecer vocês. E também agradecer vocês aí de casa. Que estão nos vendo, nos ouvindo. E que têm também dado tanto suporte, assim, pra gente, né? Sim, os feedbacks que a gente recebe também acho que acabaram impulsionando a gente a continuar. As ideias, como vocês estão gostando da gente juntas, assim. Sim. Isso é muito importante, ter esse retorno, até porque dá mais força pra gente continuar. Agora é um final de temporada, mas a gente quer continuar com o podcast, não vamos parar. Final de temporada. Exatamente. Porque na próxima temporada a gente já tem um participante especial. Exatamente. Benício. Olha, você caiu falando. Gente, até ela tá esquecendo o nome do próprio filho. Não, gente, é Benilson, desculpa. Eu sei que ele vai ser registrado com Benício, como Benício, mas é Benilson. No papel é Benício. E ele vai ser jogador de futebol. Mas é isso, queremos agradecer a audiência até aqui. Que a gente consiga alcançar outros públicos. Compartilhem se vocês tiverem gostado dessa temporada. Sigam a gente nas redes sociais. É muito importante. Rindo de Nervoso Podcast. Né? Sim, gente. E a próxima temporada a gente vai fazer um quadro contando histórias de viagens. Então, se você tem interesse em participar e vir contar a sua história pra gente, já manda uma mensagem, a gente agenda, porque vai ser muito legal. Quanto mais vergonha você passou, melhor. Daí a gente dá mais público, dá mais assunto, né? Sim, É isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Beijo. Beijo.